Olá a todos, eu sou Nilo Domingues, luthier, e eu trabalho na Tapera das Artes em Aquirás. Neste vídeo eu vou falar e demonstrar um pouco alguns pontos que devem ser observados no momento da compra ou escolha de um instrumento de cordas. Quer ele seja um violino, um violão, uma viola caipira, um violoncelo, um contrabaixo acústico, entre outros instrumentos. Atualmente, nas lojas, nós encontramos instrumentos industrializados. É muito difícil a gente encontrar um instrumento de um luthier profissional. E o que acontece é que geralmente os instrumentos de fábrica, como a gente chama, possuem muitas das vezes a qualidade muito comprometedora. Sendo assim, resolvi gravar esse vídeo para instruir um pouco as pessoas que pretendem comprar um instrumento de corda, quer ele seja novo ou usado, ou então aqueles que já são estudantes e pretendem comprar um instrumento melhor. O primeiro passo é identificar se o instrumento foi construído utilizando madeira maciça ou feito de compensado. Não necessariamente madeira maciça quer dizer que o instrumento seja maciço, como uma guitarra, por exemplo. E o compensado, em contrapartida, são lâminas de madeira barata e leve, geralmente cheia de defeitos, coladas uma sobre a outra, até se obter uma chapa na espessura necessária, e que possuem um laminado da madeira que se quer imitar, ou mesmo então um papel impresso imitando-se a madeira, no caso o abeto ou jacarandá, o mogno, embuia, entre outras madeiras, no caso do violão, por exemplo. O mesmo vale também para a roseta do violão, que alguns costumam colocar adesivos ao invés de uma madeira, um mosaico ou mesmo uma marchetaria na boca do instrumento. Existem alguns luthiers que produzem guitarras e violões com madeiras compensadas, porém eles utilizam o que nós chamamos de tone wood, ou seja, madeira de som, que são madeiras boas, selecionadas, classificadas e cortadas de maneira a se preservar a sonoridade da madeira e que ela tenha maior resistência mecânica. Então, alguns desses luthiers preferem fazer com laterais laminadas, com 2 ou 3 madeiras dessas, madeiras próprias para o uso de luthieria, ou mesmo o tampo, como no caso dos violões double top, que tem um material sintético entre essas duas camadas de madeira que aumenta a sonoridade do instrumento. Mas isso é no caso um instrumento moderno, contemporâneo, de alta tecnologia. Outro ponto importantíssimo de se verificar no instrumento de cordas são as madeiras escuras, se são realmente escuras ou se foram pintadas, no caso como ébano, jacarandá ou rosewood, como alguns chamamos, ou se são madeiras claras, macias que foram pintadas, A pestana ou a escala, o espelho do instrumento deve ser de madeira dura, porque ela tem que ser resistente ao desgaste. Ajuda também na transmissão do som pelo instrumento, certo? Enquanto que as madeiras claras, em pouco tempo, o espelho fica cheio de sulcos e atrapalha a vibração das cordas. A tinta começa a sair e a sonoridade acaba se perdendo. Importante lembrar que existem algumas madeiras claras que são duras, mas essas não devem estar pintadas para elas serem identificadas. O próximo passo é verificar as medidas de alguns pontos importantíssimos, no caso dos instrumentos da família dos violinos, violas e violoncelos principalmente. Esses pontos são largura do braço na pestana, largura do braço no talone, espessura do braço no talão, espessura do braço na pestana, espessura do braço no talone, comprimento do braço, diapasão, que é a medida do ponto mais
da extremidade até esse corte do F. Altura de cordas no final do espelho, alturas de cordas na pestana, distância entre cordas no cavalete, distância entre cordas na pestana, altura do espelho e, por fim, a projeção do espelho. Esses são os pontos mais importantes no caso de um instrumento da família das cordas friccionadas, que é o violino, a viola, violoncelo, contrabaixo, certo? Bom, então, primeiramente, a gente deve observar se o instrumento é feito de madeira maciça realmente ou se é feito de compensado. No caso do instrumento da família de cordas dedilhadas, que é no caso o violão ou a viola caipira, a gente pode olhar para dentro da boca do instrumento. Aqui a gente consegue saber se é de madeira compensada ou madeira maciça. Então, nós olhando para essa parte, a gente consegue ver as linhas dos anéis de crescimento do abeto, certo? Ou seja, todos os veios, né, eles passam por aqui, por toda a espessura, certo? A gente consegue ver esse detalhe. Um pouco de dificuldade. Tá ok? A gente vê claramente todos os veios, né? E, inclusive, a madeira que nós vemos lá no fundo é a mesma madeira que vemos aqui. É a mesma cor, né? Inclusive. Lógico, obviamente. Agora, se for de compensado, geralmente eles usam um laminado, né, de uma madeira escura, né, como no caso uma embuia, né, ou um jacarandá. E aqui dentro a gente vê uma madeira mais clara, mais marrom, parecendo um mogno geralmente, certo? E no caso dos violinos, a gente observa pela mesma maneira, mas na borda. Eu não estou com nenhum violino aqui que seja de fábrica no momento para demonstrar. Porém, um violino que não é de compensado, o mesmo serve para um contrabaixo, né? Um violoncelo, a gente vê. Opa! A luz não tá. Então, esses riscos, né? São os riscos dos anéis. Se porventura a gente vê que esses veios vai até uma determinada espessura, depois a gente vê um outro risco, né? Passando por aqui, e aí a madeira em outro sentido, né? Por exemplo, no caso, aqui os veios estão nesse sentido. No compensado, os veios estaria nesse sentido, a próxima camada, tá ok? Então, é uma das maneiras da gente observar se é de madeira maciça ou não. No caso de um violão de madeira compensada, temos aqui então um violão de madeira de compensado, certo? Atrás nós vemos uma madeira escura, quase que uma embuia, inclusive com um nó ali perto da etiqueta, e atrás vemos quase que um mogno, sem esse nó, aquele nó e tal. Então é um sinal de que aqui é uma madeira laminada, tá ok? Um compensado mesmo. Mesma coisa para as laterais. E o tampo, da mesma maneira, como que aqui a gente temos um laminado mesmo, imitando um abeto, certo?
É um violão velho já este. Tem algumas masqueadas, são esses sinais, né? Mas aqui quando a gente olha na boca do instrumento, a gente não vê as marcas dos anéis de crescimento. O mesmo para a escala, né? Que se a gente olhar bem, como aqui tem muito desgaste, mas a gente vê que é pintado, né? Mas um instrumento novo, se a gente observar, a gente vai ver que é pintado. Só de passar a unha a gente sente a tinta mesmo, certo? Então, como eu falei, acaba criando esses buracos, esses sulcos, né? Que acaba dificultando a tocabilidade e prejudicando a sonoridade, né, do instrumento também. Quer seja um instrumento de cordas dedilhadas ou de cordas flexionadas, tá bom? É isso. Da mesma maneira, o adesivo corta. Da mesma maneira, a roseta, que no caso de um violão mais barato, um violão de compensado, geralmente é um adesivo mesmo. Não é uma roseta feita de madeira ou fibras, né? É apenas colado, não machetado, que é incrustado mesmo no tampo, né? Certo? No caso, quem não tem um paquímetro, no caso esse tem um paquímetro digital, pode utilizar um paquímetro analógico ou então comprar um desses paquímetros de plástico, que é bem baratinho, né? Em torno de uns R$10 aproximadamente. Eles não têm a precisão para um serviço profissional, porém acho que vale a pena no caso da compra de um instrumento que vale muito mais do que isso, certo? Aqui nós temos também a escala, né? E quem não tiver uma escala pode escolher também uma régua dessas de papelaria mesmo, certo? Aqui nós temos o 0, como aqui também nós temos o 0. Então a diferença está aqui. A régua, a escala de inox já começa no 0, aí 1 centímetro, né? Diferentemente da régua da papelaria, que tem uma distância entre o 0 e o começo da régua, né? Mas para transformar uma régua em uma escala, basta a gente cortar esse pedaço, né? Fazendo com que ela inicie já no 0, certo? Bom, então vamos falar um pouco sobre as medidas, no caso dos instrumentos da família das cordas flexionadas, o violino, a viola, um violoncelo ou contrabaixo. Então aqui temos um violino. Observação: essas medidas que eu estou passando são para os instrumentos, no caso do violino 4/4 e do violoncelo 4/4, ou como nós chamamos de um instrumento inteiro, né, que é para a pessoa adulta mesmo. No caso das violas, possui uma variação enorme entre os tamanhos das violas, que diferentemente dos violinos, de ser 4/4, 3/4, 1/4, né, meio, as violas possuem o tamanho, que é o tamanho da caixa, né, da caixa harmônica mesmo, em centímetros, né, ou em polegadas. Então, por exemplo, existe a viola 40, que ela possui 40 centímetros, 42 centímetros, 44, 43, 39, enfim. E no caso dos contrabaixos, que é uma variação muito grande entre os tamanhos, mas tendo como base aqui o contrabaixo 3/4, que é para uma pessoa adulta de um tamanho mais usual, né? Mais comum.
Bom, vamos lá. Então, no caso da pestana de um violino, por exemplo, a largura do braço na pestana de um violino deve ser de 23,5 a 24 milímetros, certo? E a largura, no caso de uma viola, de 24 a 24,5, para um violoncelo de aproximadamente 32 milímetros, contrabaixo 40 milímetros. A distância entre as cordas na pestana do violino de 16 a 16,5 milímetros. Para a viola de 16,5 a 18, violoncelo 24 milímetros e contrabaixo 30 milímetros. As distâncias entre cordas no cavalete, no caso de um violino, deve ser de 33 a 34 milímetros. Para viola, entre 36 e 38 milímetros, violoncelo 47 e contrabaixo 78 milímetros. Altura de cordas no final do espelho, né? No cavalete de um violino, na corda mais aguda, que é a corda Mi, deve ser de 3,5 milímetros, olhando por baixo da corda. E na corda Sol, 5,5 milímetros, olhando também por baixo da corda. É um pouco difícil de visualizar pela câmera, mas no final do espelho, certo? E a altura de cordas aqui na pestana deve ser o mais baixo possível, resumindo, em torno de 1/3 a 1/5 da espessura da corda. Ou seja, se a espessura da corda é 1 milímetro, entre a corda e o espelho deve ter em torno de 0,3 milímetros, certo? Espessura do braço na pestana, essa é uma medida importantíssima. Aqui deve ter em torno de 19 milímetros sem as cordas, né? E aqui perto do talone 21 milímetros no caso do violino. No caso da viola, de 19 a 20 na pestana, e do violoncelo 31 milímetros, e no contrabaixo 38 milímetros. E enquanto que a espessura do braço aqui no talone do violino, no caso 21 milímetros, para a viola de 21 a 22 milímetros, para violoncelo de 33 milímetros e contrabaixo 47 milímetros. O comprimento do braço também é importantíssimo. No caso de um violino, deve ter 130 milímetros, encostado aqui na borda do instrumento até aqui a divisão entre a pestana e o espelho. Então, reflexo 130, 13. No caso do violino, no caso da viola, entre 212, no caso da viola 145 milímetros, violoncelo 280, contrabaixo 425 milímetros. A medida do diapasão, no caso dos violinos, deve ser 195. O diapasão é essa medida da borda do instrumento até esse corte do F, esse cortezinho. Então, no caso do violino, 195 milímetros, 195. A gente pode utilizar a escala
com bastante cuidado para não arranhar o verniz. Então, no caso aqui, uma escala flexível é melhor, 195 mm. No caso da viola, de 212 a 234 mm. No violoncelo, 400 mm. Contrabaixo, de 607 a 610 mm, tá ok? A altura do espelho, no caso aqui do violino, deve ser em torno de 21 mm. Na verdade, de 19 a 21 mm. Porém, é interessante deixar com 22 mm no caso do instrumento novo, porque o braço acaba cedendo um pouco. No caso da viola, 24 mm, no violoncelo 67 mm, essa mesma medida, e o contrabaixo 105 mm. Essa medida é super importante mesmo, que é um dos fatores a serem considerados mais importantes mesmo na construção do instrumento, que é essa questão do ângulo do braço, certo? Se o braço do instrumento ele for muito para baixo, ou seja, essa medida for muito para baixo, o músico vai ter dificuldade para atingir as notas mais agudas em todos os instrumentos. Se for muito alto, haverá uma tensão muito grande sobre o tampo, fazendo com que ele haja umas deformidades maiores. Então, é de suma importância essa medida, sendo que de todas, uma das mais difíceis de ser corrigida, tá ok? Então, atente-se a isso, principalmente no caso dos violoncelos. Existe muito violoncelo de fábrica que vem com essa medida muito baixa e acaba sendo inviável mesmo a correção dessa medida, certo? Porém, essa medida não deve ser levada tão a sério, pelo motivo de que ela pode ser adulterada de acordo com a bombatura, que é essa curvatura do tampo, certo? Se essa curvatura for menor, essa medida vai ser ligeiramente maior. Se essa bombatura for maior, a medida será um pouco menor, e não, o que importa mesmo é a projeção do espelho no tampo, que é essa projeção aqui que a gente se obtém utilizando duas regras. Então, imaginando com que se o espelho se projetasse para frente e com uma outra régua, ou na realidade uma outra escala, nós mediríamos aqui entre os diapasões, né, que são esses cortes do F, que devem estar no caso do violino a 195 mm da borda. Esta é a projeção. Então, no caso de um violino, deve ser de 27 mm, olhando por baixo, né? No caso aqui, 27 mm. No caso de 27 a 28 mm. No caso da viola, aproximadamente 31 mm. Para o violoncelo, 84 mm. E no caso do contrabaixo, não tenho essa medida de cabeça para passar, mas posso passar posteriormente. Deixe no comentário que eu vou atrás dessa informação, tá ok? A largura máxima do espelho, no caso dos violinos, de 42 mm, no caso da viola, 46 mm, no caso do violoncelo, 62 mm, e no caso do contrabaixo, 94 mm. Outro fator importante é o comprimento de corda vibrante. No caso do violino, de 330 mm aproximadamente, 328, 330. O que eu gosto de fazer é o seguinte: geralmente eu uso essa fita métrica no caso dos instrumentos já montados, tá ok? Facilita um pouco, inclusive é uma ferramenta que a gente pode andar com ela, inclusive num case do instrumento, tá ok? Então aqui eu costumo queimar aqui 10 centímetros para a gente ter como consideração o zero mesmo, né? Então eu utilizo o 10 como zero, então eu coloco sobre a linha da pestana, né, a divisão entre a escala, no caso aqui o espelho, e a pestana até o cavalete. Então essa medida deve ser de 330 mm.
No caso do violino, 4/4, para viola de 335, para uma viola 39 e 390 para uma viola aproximadamente 43 centímetros, ou 44 ou maior. No caso do violoncelo, 42 centímetros, esse comprimento, 420 milímetros, para contrabaixo, 1060 milímetros. No caso do violão, nós devemos levar em considerações algumas medidas. Também, como no violino, a distância entre as cordas na pestana, a largura máxima de 42 milímetros entre as cordas. Pode variar um pouco de acordo com o gosto, tanto do luthier como do músico, mas em torno de 8,5 milímetros entre as cordas. E a distância entre as cordas no cavalete de 60 milímetros. Aqui entre os furos, distância entre os 60 milímetros, dependendo do modelo do violão, certo? A largura do braço também pode variar um pouco, mas geralmente entre 50 a 52 milímetros aqui no primeiro traste e 62 no 12º traste. A largura do braço varia um pouco entre 21 a 23 milímetros no primeiro traste, 23 e 34, e no nono traste em torno de 25 milímetros, 23 a 25 milímetros. O comprimento de cordas no caso do violão varia entre 640 mais o padronizado 650 milímetros de corda vibrante entre a pestana e o rastilho do cavalete, ou 325 até o traste da 12ª casa. A altura de cordas no violão clássico, aproximadamente 2,5 no caso de um violão bem regulado, no 12º traste, e 2 milímetros na corda mais aguda e 2,5 na corda mais grave. Porém, nem todos os instrumentos de fábrica já vêm com essa regulagem, tendo em vista que alguns músicos têm a mão mais pesada e preferem mais alto, em torno de 3 e 2,5, ou até mesmo quem tem a mão muito pesada mesmo, 4 milímetros e 3 milímetros, 3,5 milímetros. Mas é uma coisa a ser observada também, tá ok? Bom, sendo assim, eu encerro esse vídeo agradecendo a todos por terem assistido até aqui e espero que tenham aproveitado bastante e que isso lhes ajudem na compra do seu instrumento. Espero que todos um dia possam ter o instrumento que desejam, embora muitos não tenham condição financeira mesmo de ter um instrumento de autor, um instrumento de luthier. Mas é importante essas informações que eu lhe passei para não se deixar ser enganado. Lógico, um instrumento de compensado, um instrumento que tem um espelho pintado, a escala pintada, as cravelhas, a queixeira e o estandarte pintados são muito mais baratos do que um instrumento de madeira maciça mesmo e com escala de ébano ou jacarandá, que seja com uma montagem de madeira tradicional. É importante ressaltar também que existem madeiras claras, né, que são duras. No caso da garapeira, por exemplo, que não é muito utilizada nos violinos, e o IP, que é uma madeira intermediária, um pouco mais clara, mas existe o boxwood, que é o bucho, né, que é uma madeira amarronzada, utilizada para fazer os kits de acessórios, né, quer seja queixeira, estandarte, cravelhas, enfim. Bom, sendo assim, agradeço muito por tudo e até o próximo vídeo.